hoje aqui nesta praça. Valeu, Lula, Luiz Inácio, daqui a pouquinho nesta praça. Souza com Rick Renner, Titãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, e outras mais. As melhores músicas sertanejas estarão rolando aqui com Arte Viva, daqui a pouquinho, daqui a pouco, alô maestro. As pessoas que requereram benefícios para os deficientes físicos e idosos que ainda não receberam seus pagamentos a comparecerem ao posto do Seguro Social em Mutum para regularizarem suas documentações. De repente foi saindo meu braço, foi embora sem dizer, não desço de tua boca, como segurando a descubicina e acelerar e viver de perto o monstro junto comigo. E no acordo lúcido. Eu pareço moça. Tá quase na hora. Maestro, tá quase no ponto aí? Tá quase no ponto aí, maestro? Olha quem veio! É uma satisfação imensa estar aqui representando cada um de vocês. Eu estou falando em nome de vocês para dar um abraço todo especial ao Lula e toda a sua comitiva. Boa noite. Tem condições de pagar o empregado e nem o empregado que tem condições de trabalhar. Por isso é que tem 10 meses que eu estou chamando o povo e conversando. Vamos ter diálogo, vamos ter união. Dentro da união, às vezes uma pessoa lá embaixo dá um conselho a uma pessoa que está em cima para ele evitar de perder praticamente as coisas, tudo que ele tem. O ano passado eu chamei os meus filhos e falei: sai dos comércios, que você não está tendo condições de vender as coisas, você não está sabendo, não está conhecendo com quem você trata. Hoje a minha própria conversa está valendo, porque está existindo pessoas que não têm condições de salvar a situação própria. Mas eu tenho certeza que Deus está vendo o meu interesse que eu tenho para o povo do Mutum. Tudo que eu não fiz não foi porque eu não quero, é porque não tem condições. Eu quero agradecer mais uma vez ao povo do Mutum e pedir ajuda a vocês. E orar para que nós tenha força e tenha inteligência para nós não se perder nossas coisas que nós temos. É duro a pessoa ter as coisas e depois voltar a ser preciso de ir lá para a terra. É muito difícil. Nós temos de subir, não de descer. Aqui fica meu agradecimento a todo mundo, pedindo desculpa às minhas falhas, porque não existe ninguém sem falhar. Às vezes você tenta acertar e erra, mas Deus sabe o meu pensamento. Muito obrigado. Brilhando bem forte, está crescendo a cada dia. Essa estrela, vamos, já zona rural, as domésticas, enfim, toda a população. Estrela de Mutum, meu caro companheiro Osório, prefeito dessa cidade. Gente, eu nem queria fazer um discurso. Eu queria ter uma conversa com vocês. Uma conversa com vocês em que a gente pudesse olhar uns nos olhos dos outros, porque eu acho que a única forma que a gente tem de descobrir se as pessoas estão falando a verdade é a gente olhar e encarar no olho da pessoa. E durante muito tempo eu tenho viajado pelo Brasil na tentativa de contribuir para que haja uma elevação do nível de consciência do nosso povo. Porque um povo
só pode ser considerado povo quando ele tem consciência política para mudar as coisas. Senão, ele não é povo, é massa de manobra na mão da elite que dirige o país. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho de estar aqui nesse palanque. O orgulho. O tio de verdade, há mais de 10 anos, o tio tem dito para mim: Lula, você precisa conhecer Mutum, você precisa conhecer Tarumirim, você precisa conhecer não sei das quantas, você precisa sair. Acontece que o Brasil tem quase 6 mil municípios. Sentir os problemas que o nosso povo sente, porque somente a partir daí é que a gente vai poder encontrar uma solução definitiva para os problemas brasileiros. E eu, antes de falar do governo federal e do governo estadual, eu queria falar do governo municipal. O companheiro Homero falar lá em Alvarenga. Eu vi o companheiro Homero, o prefeito, falar. O Homero tem 4 anos de escola. Agora, o nosso companheiro Osorim tem 3 anos de escola. 3 anos apenas. Ele não fez nem o primário. E eu também tenho 4 anos de escolaridade. Lógico que eu tive mais sorte do que ele, porque eu, embora não tenha tido uma universidade, né? Embora eu não tenha entrado na universidade, a minha vida política de andar pelo Brasil e pelo mundo, na verdade, foi quase que uma universidade para mim. Então eu tive mais sorte do que eles, porque eu viajei mais o mundo e viajei mais o Brasil. Mas eu estou há 16 anos tentando conscientizar o povo, porque muitas vezes o povo fala assim: ah, eu ia votar em fulano, mas fulano não é nem doutor, fulano fala até errado, por que eu vou votar em fulano? Quando a pessoa pensa assim, a pessoa está dando a primeira demonstração de ignorância, porque inteligência não significa anos de escolaridade. Não significa. Às vezes a pessoa pode ser analfabeta e é extremamente inteligente. Lógico que se ele entrar na escola, ele pode aperfeiçoar essa inteligência dele e crescer muito mais. Mas para a gente governar um país, é preciso parar com essa bobagem de achar que tem que ter diploma de doutor. Sabe por quê? Porque se fosse verdade que o diploma universitário resolve o problema do Brasil, nós não teríamos problema, porque desde 1500 que o Brasil é governado por quem tem diploma universitário, e nem por isso o Brasil melhorou. Eu não sei quem foram os outros prefeitos de Mutum, mas certamente todos tinham mais estudo que você. Certamente já deve ter doutor aqui, advogado, médico, não sei das quantas que governaram. Nada contra, pelo contrário, eu gostaria de ser doutor, não fui porque não pude, mas estou tentando educar os meus filhos para que ele tenha um diploma de doutor. Mas eu não quero que o meu filho tenha apenas um diploma na universidade, não. Porque está cheio de gente que tem diploma na universidade e é picareta e rouba o povo e engana o povo. Eu quero que meu filho tenha um diploma na universidade, mas sobretudo o meu filho tenha um diploma de solidariedade, de companheirismo, de fraternidade com o seu irmão, com a sua irmã e com o povo brasileiro. Pois bem, precisou vir para governar essa cidade um homem simples como o Osorim. Um homem simples, para poder mostrar para o povo dessa cidade e possivelmente para o povo de Minas Gerais e para o povo do Brasil, de que o problema do Brasil não é que falta doutor para governar, não é que falta dinheiro. O grande problema do Brasil, e eu vou dizer para vocês com toda honestidade, é falta de vergonha na cara das pessoas que governam este país.
porque se um chefe de família ganha pouco, e o pouco que ele ganha, ele passa no primeiro bar, joga bilhar, gasta tudo tomando cerveja ou jogando baralho, o pouco que ele ganha, ou muito, não vai dar sequer para sustentar a sua família. Mas se ele é uma pessoa responsável e ele ganha pouco, e cada tostão que ele ganha, ele leva para casa, discute com a sua companheira, discute com o seu filho, o que ele vai comprar. Se não der para comprar uma televisão, ele vai comprar feijão. Se não der para comprar geladeira, vai colocar as coisas embaixo da pia. Mas cada cruzeiro, cada real é discutido com a família, o pouco dinheiro dá para a gente sobreviver. Agora, numa prefeitura é a mesma coisa. Essa prefeitura recebe quanto? 160 mil reais mensais do Fundo de Participação no município. Pois bem, a pergunta que eu faço é o seguinte. Eu, antes de vir para Minas Gerais, eu fui para Alagoas, Pernambuco e a Paraíba. Visitei 32 cidades na zona da mata daqueles estados. Nenhuma cidade, viu, Osório? Nenhuma cidade, inclusive União dos Palmares, que tem 60 mil habitantes, não paga o salário mínimo para os funcionários. Sabe quanto ganha uma professora? R$37. E ainda está 11 meses sem receber. O prefeito não mora nem na cidade. O prefeito vai de vez em quando visitar a cidade. Nem mora lá. E eu visitei todas as cidades. Tem professora ganhando 28, tem funcionário ganhando 18, ou seja, a cidade tem 67% de pessoas analfabetas, não tem médico na cidade, e eu fico pensando, por que que nas 5 prefeituras que eu estou visitando agora, que são prefeituras pobres, prefeituras pequenas, a gente tem a vergonha de garantir de que nenhum funcionário vai ganhar menos que o salário mínimo, porque a Constituição proíbe que no Brasil alguém ganhe menos que o salário mínimo. E isso está sendo feito por um companheiro que tem o 3º ano de escolaridade. Um companheiro que aprendeu na vida, não ser muito letrado, mas aprendeu na vida a respeitar o seu semelhante, aprendeu na vida a cuidar da coisa alheia com honestidade e com carinho. É por isso que eu passei numa ponte agora, até brinquei com o Osório, passei lá na inauguração da ponte, eu até falei, puxa vida, isso aqui parece a ponte Rio-Niterói. Uma ponte bonita, porque eu tô andando desde as 6 horas da manhã em estrada de terra, e é a melhor ponte que eu vi até agora, viu, meu cara? É a melhor ponte que eu vi até agora, foi essa ponte que foi inaugurada agora. Agora, por que que os governadores não resolvem esse negócio dessas estradas para essa cidade se desenvolver? Como é que alguém vai vir de fora investir aqui, se para vir para cá a pessoa tem que comer barro durante 2 ou 3 horas nessas estradas por aí? Num país que não tem vulcão, um país abençoado por Deus. Aliás, antes de seguir meu discurso, eu vou contar uma coisa para vocês. Um dia, estava um americano e um alemão conversando com Deus. E aí o americano falou assim para Deus: ô Deus, você é brasileiro, porque aqui nos Estados Unidos você colocou vulcão, você colocou neve, o senhor colocou aqui terremoto, né? Colocou um monte de coisa aqui que a gente passa metade do ano correndo, né? Do maremoto, do terremoto, do vulcão, e 6 meses por ano de neve. E Deus falava: não, meu filho, eu trato todo mundo igual, eu não sou brasileiro, eu também sou do povo americano. Aí o alemão falou: não, Deus, não é verdade que você não é brasileiro, porque na Alemanha também é 6 meses por ano de neve. A gente fica num frio desgraçado, trancado dentro de casa, todas as casas cobertas de neve. E no Brasil é sol 365 dias por ano. No Brasil não tem neve, no Brasil não tem vulcão. O senhor é brasileiro. E Deus falou: não, meus filhos,
É verdade que tem terremoto, é verdade que tem neve e que no Brasil não tem nada disso. Mas vocês vão ver a qualidade da classe política que eu vou dar para o Brasil. Vocês vão ver que tipo de político o Brasil vai ter, que vai ser muito pior do que uma neve, vai ser muito pior do que um terremoto, porque eles roubam, na sua grande maioria, o dinheiro lá em Brasília e o dinheiro não chega para o povo brasileiro. Para as condições, fazer estradas e sinais para que a produção do campo possa chegar na cidade. Mais do que isso ainda, é preciso criar uma coisa chamada agroindústria. Agroindústria significa que você vai industrializar na própria cidade ou na própria região os produtos que você colheu na agricultura, para você dinamizar a economia local, para você gerar oportunidade de emprego na própria região. E aí você vai fazer um tripé. Você vai ter a produção agrícola, a industrialização e a comercialização. Mas para você manter o homem na agricultura, você precisa também cuidar de uma outra coisa, que é fazer com que a saúde e a educação chegue até o homem do campo, porque ninguém tem condições de mandar o filho para a escola a 20 ou 30 quilômetros. E aí nós estamos fazendo uma coisa importante nas prefeituras que nós governamos, e muitas delas, uma coisa chamada Escola da Família Agrícola. O que é? Você monta uma escola numa região, você passa no domingo à noite, recolhe todas as crianças em idade escolar, essas crianças ficam uma semana direto na escola, dorme na escola, toma café na escola, almoça na escola, janta na escola. Na outra semana, essa criança volta para casa dos pais. Fica uma semana com os pais, aprendendo o trabalho da família. E na outra semana, volta para a escola. Nós estamos fazendo isso numa cidadezinha pobre chamada Pavão. Ou seja, e está funcionando. Itinga, nós estamos fazendo isso, e estamos fazendo isso no estado do Espírito Santo, aonde nós governamos. Assim, a gente vai poder resolver o problema da saúde, da educação. A outra coisa é o problema da saúde. A saúde é uma bobagem nesse país, a gente imaginar que investir em saúde é construir hospital e contratar médico. Na verdade, quando a gente investe no hospital e quando a gente contrata médico, a gente não está investindo na saúde, a gente está investindo na doença, porque a pessoa já ficou doente. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos investir numa política de educação com agentes de saúde, gente do próprio povo que é preparada para visitar as casas das pessoas mais pobres e dar o mínimo de noção de higiene para a pessoa, de preparação de alimento, de fazer soro caseiro. Sabe por quê? Na cidade de Camaragibe, lá em Pernambuco, quando o nosso prefeito tomou posse lá, dia 1º de janeiro de 1993, morria 137 crianças de cada 1000 que nascia. Veja, 137 crianças de cada 1000 que nascia morria antes de completar 1 ano de idade. Hoje, sabe quanto morre? Apenas 18. Sabe por quê? Porque ele colocou agentes de saúde para ir na casa do povo, dar noções de higiene, dar noções de primeiros tratamentos, dar noções de soro caseiro, para evitar que as crianças fiquem doentes com facilidade. Inclusive, muitas vezes a pessoa é pobre, não sabe distinguir a quantidade de calorias e proteínas que precisa para uma criança. Conclusão, fica mais barato a gente investir para evitar que as pessoas fiquem doentes do que curar depois que a pessoa está doente. Então não é uma questão de dinheiro, é apenas uma questão de vontade política, é apenas uma questão de prioridade, é apenas uma questão de definir de que lado que a pessoa quer ficar e para quem que a pessoa quer governar. O Fernando Henrique Cardoso fez uma opção. Toda vez que eu vejo o Fernando Henrique Cardoso na televisão, a impressão que eu tenho é que ele é presidente da Suécia,
da Suíça, da França, porque no país dele não tem problema. No país dele, o povo está comendo frango, só que ele está comendo peito, e o povo está comendo pé, o povo está comendo pescoço, o povo está comendo a asa, porque com o salário mínimo de R$112 não dá para a população sobreviver. Mais grave ainda, o presidente agora inventou uma palavra que está enganando todo mundo. Ele fala assim: olha, eu sei que o povo merecia 200, eu só dei 12, mas era impossível. Eu sei que o povo precisa de emprego, mas não tem, mas eu fiz o possível. Essa história do possível, nós precisamos ficar alerta. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco a gente vai cortar o cabelo, o barbeiro corta o nosso pescoço fora e você reclama: ô meu, eu vim só cortar o cabelo e estou saindo sem orelha. O barbeiro fala: eu sei que não é o ideal, é o possível. E aí, nós estamos lascados se a gente vai permitir que ele fique dizendo que só fez o possível. Em 1985, mais precisamente no dia 28 de fevereiro, 15 dias antes do Tancredo Neves ficar doente, eu fui a Brasília ter uma reunião com o Tancredo Neves. Olha, presidente, se não dá para recuperar de uma única vez, nós temos que ter de no mínimo dobrar o valor do salário mínimo. Tancredo morreu. Aí veio aquela coisa chamada Sarney. E aí não aconteceu nada. Vocês estão lembrados, no primeiro debate que eu fiz com o Collor, ele falou na televisão que ia aumentar o salário mínimo 5 vezes. Não sei se vocês estão lembrados de 89. E eu falei: da onde é que você vai tirar o dinheiro? Não, eu vou fazer porque a Zélia já disse que eu vou fazer. O que o desgraçado aumentou 5 vezes foi a conta bancária dele. O que ele aumentou 5 vezes foi a roubalheira neste país, porque o salário mínimo continua baixo e miserável como nunca. Vejam vocês, jubilado. Porque a pessoa, quando se aposenta, trabalhou 35, 40 anos, então a pessoa vai viver os últimos dias da sua vida cuidando dos netos, né? Fazendo a sua última lua de mel e vai por aí afora. Entretanto, no Brasil é o contrário. No Brasil a aposentadoria não é um prêmio, é um sacrifício. Porque a pessoa ganha 1.000, se aposenta com 700 e 2 anos depois de aposentado está ganhando 200. Ou seja, ao invés de ser um prazer, o aposentado brasileiro é jogado na lata do lixo, tanto o aposentado quanto a pensionista. E agora eles dizem que está difícil aposentar. Trabalhador rural, para se aposentar agora, tem que mostrar tanto documento que a maioria não consegue se aposentar. Tem que ir atrás de todas as pessoas que ele trabalhou, tem que ir atrás não sei do que, aí o coitado morre sem conseguir a papelada. Um dia desse, eu encontrei com o ministro Brito, quando ele era ministro da Previdência Social. Eu estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e eu encontrei com o Brito. E eu falei para o Brito: ô ministro, pelo amor de Deus, você está cheio de vagabundo, falsificando documento e se aposentando lá no Rio de Janeiro. O trabalhador rural, a gente não tem que pedir papel não, é só pedir uma fotocópia da mão dele, que a gente vai ver se ele tem calo. Se tiver calo, é porque trabalhou no cabo da enxada e tem direito de se aposentar. Vagabundo não tem calo na mão. Agora, trabalhador rural, que trabalha de sol a sol, a gente olha na cara dele, a gente olha na mão dele, a gente percebe que ele trabalhou e que tem o direito de se aposentar aos 65 anos de idade. Até porque a grande maioria morre antes de chegar aos 65 anos de idade. Mas eles não cuidam disso. Vejam vocês, esse absurdo que foi o governo brasileiro dar 10 bilhões de dólares para o econômico e para o nacional. Esses 10 bilhões de dólares, eu sei que falando aqui na frente, 10 bilhões de dólares, viu, Nilza? O povo não tem nem noção do que é 10 bilhões de dólares, né? Bilhão até enche a boca da gente, não é? Mas só para vocês terem ideia, 10 bilhões de dólares daria para construir 1.600.000 casas populares. 10 bilhões de dólares
daria para assentar no campo no Brasil 333 mil famílias. E cada família assentada no campo geraria mais 3 empregos. Já seria mais 900 mil empregos. 900 mil empregos, mais 330 das famílias assentadas, são 1.233.000 empregos. Multiplica isso por 5 pessoas por família. Nós teríamos 5.700.000 pessoas beneficiadas com os 10 bilhões de dólares. Entretanto, o Fernando Henrique Cardoso preferiu ajudar o Calmon de Sá, porque era ajudar o Antônio Carlos Magalhães, e ajudar o amigo aí, Magalhães Pinto, porque é sogro do filho dele. Assim não dá. Se coloca o companheiro Osório na presidência, ele vai fazer todas as pontes que tem aqui, sabe, em menos de um mês. Porque o presidente da República, ele não faz as coisas, não é apenas porque não quer, é porque ele não conhece esse país. Ele conhece a França, ele conhece a Índia, ele conhece a China, ele conhece os Estados Unidos, ele fala inglês, ele fala francês, ele fala espanhol. Mas ele não fala a linguagem do povo que ele governa, ele não fala a linguagem do povo brasileiro. E é por isso que esse país está lascado. É por isso que esse país, a gente está vendo desemprego. É por isso que essa juventude não tem perspectiva de trabalho. É por isso que essa juventude, às vezes, quando atinge 17 anos, põe o pé na estrada e vai embora para outra cidade. E nem sempre a sorte ajuda. Então, meus companheiros e companheiras, eu não pude vir aqui nesses anos todos, então estou aproveitando, sei que estou falando demais, mas eu precisava desabafar com vocês alguma coisa. Eu quero dizer para vocês que tem muita gente que fala, porque os políticos não prestam, não sei da conta. O político é a cara do povo deste país. Se lá tem deputado que não presta, é porque muitas vezes na hora de votar a gente não presta atenção e a gente coloca a raposa para tomar conta do nosso galinheiro. E ao invés da raposa engordar a galinha, as raposas vão comer a galinha. Então, meus companheiros e minhas companheiras, eu sou um otimista com relação ao Brasil. Eu conheço esse país, acredito que é possível o Brasil melhorar, acredito que é possível dar um jeito neste país, mas é preciso que tenha governadores compromissados com o nosso povo, compromissado com as nossas crianças, compromissado com o nosso trabalhador rural, compromissado com os nossos empresários, compromissado com as donas de casa, compromissado com os pequenos e médios produtores rurais brasileiros, compromissado com a pequena e média indústria, compromissado com os nossos funcionários públicos, com as nossas professoras, para a gente poder melhorar este país. No mais, meus companheiros, eu quero me despedir de vocês dizendo o seguinte, se vocês já puderam, com 3 anos e meio do companheiro Osório, ter a alegria que vocês tiveram, e eu sei que no começo foi duro, não foi, Osório? No começo foi duro, eu sei que no começo foi duro. Muita gente dizia, não, porque esse analfabeto não tem condições de governar, porque esse analfabeto não sabe fazer nada, porque... Ou seja, não deram nem tempo. Agora, depois de 3 anos, vocês estão percebendo que na história dessa cidade nunca teve um prefeito com compromisso com o povo pobre que tem o companheiro Osório e que tem esse companheiro. E agora, para mostrar a nossa competência, a gente está apresentando uma outra companheira, que tem a cara de vocês, que é a companheira Nilza, que eu tenho certeza que no dia 3 de outubro ela vai ajudar a lavar a alma dessa cidade outra vez. É por isso que eu saio daqui satisfeito. É por isso que eu saio daqui com muita alegria. Estou saindo amanhã, nós vamos aonde, tio Di? Amanhã nós vamos para Resende Costa. Nós vamos para Resende Costa amanhã, depois nós vamos não sei para onde, depois nós vamos terminar em Cruzilha, vamos a Iricínia, depois vamos terminar em Cruzilha no sábado. E eu vou sair do interior de Minas Gerais com uma certeza absoluta
de que as nossas administrações estão dando um verdadeiro show. Se o Fernando Henrique Cardoso viajasse menos para a Europa e viesse a Mutum ver como é que o Osório governa essa cidade, ou fosse a Alvarenga ver como é que o Homero governa, quem sabe o Fernando Henrique Cardoso aprenderia como consertar o Brasil. Gente, muito obrigado, muita felicidade a vocês e até outro dia, se Deus quiser. Muito obrigado. Beleza, hein?